que Ele manda, que Cristo manda, né? Somente com Cristo, seguir os mandamentos. A gente fala que é de Cristo, né? Porque Cristo é o Pai da igreja, nós somos cristãos, né? A gente acredita em Cristo e nos seus ensinamentos. Então, por que não procuramos vivê-lo? Né? Viver essa experiência de Cristo, né, na nossa vida. Os ensinamentos que Ele deixou, que não são difíceis de coisas quando você tenta viver eles. Sabe? Quando você se coloca na vida dos outros, assim, tipo, a pessoa tá ali no pecado, e você não julgá-lo, mas sim se colocar no lugar dele, porque ele tá fazendo isso. Porque você não sabe o que ele passa, os traumas que ele passou, a vida que ele tá levando, por que ele é assim, sabe? Se pôr no lugar da pessoa. E Cristo fazia isso. Ele se compadecia das pessoas. E a gente não se compadece das pessoas, a gente julga as pessoas. Quando a gente se compadecer, a gente começa a transformar a gente mesmo e as pessoas que estão à nossa volta. Né? Mente de Cristo, irmãos. Mente de Cristo. Quando a gente tem mente de Cristo, as coisas novas vêm. Mente nova, coisa nova. Você não começa a ver tudo que é coisa errada, sabe? Porque Deus tem um novo na nossa vida e a gente tem que estar preparado para receber esse novo de Deus. Esse novo de Deus acontece todo dia, porque todo dia é um novo amanhecer. É uma nova chance da gente estar respirando. É uma nova chance de a gente estar fazendo alguma coisa para Deus e para nosso semelhante. Né? Para que Deus venha nos orgulhar de... venha gostar do que a gente tá fazendo, né? Daquilo que a gente tá fazendo por Ele. Né? Então a gente venha se alegrar com o nosso próximo quando ele está bem. Né? Não ficar alegre quando ele tá triste, quando ele tem uma derrota. Mas sim se compadecer das pessoas. E levantar essas pessoas. Igual já precisei de muito que as pessoas me levantassem quando eu tava pra baixo. Né? Com a autoestima baixa. Muitas pessoas vieram com conselhos bons. E Deus usa, irmão. Não usa só tipo eu, assim, mas usar as pessoas que estão perto de você, naquele exato momento que você precisa. Mas para isso você tem que ter um entendimento do que ele está querendo falar, né? Eita glória! Deus é bom demais. Quando Deus faz, as coisas acontecem, né, irmãos? Eu também, quando a gente sai da desobediência, quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar, tem as histórias da minha vida que eu aprendi muito, irmão. Eita! Eu era criança, né, irmão? Tava na fase da escola. Acho que tava na terceira, quarta série. Aí era naquele tempo lá do Karate Kid lá, sabe? Karate. E eu entrei na academia, irmão. Ó, pense. Entrei na academia lá e treinando. Ó, fiquei top no negócio. Fiquei bom. Peguei até uma faixa amarela. Rapaz, aí tinha um amigo meu lá, amigo. Agora a gente virou amigo depois, né? Mas a gente... um dia me conheci em Crespamos lá, sabe? E eu fui pra cima dele, só que é estilo Davi e Golias, sabe? Eu era Davi e ele era Golias. E fui pra cima do Golias, sabe? Ah, irmão, deu asa, deu mal pra mim. Aquele dia apanhei tanto, irmão. Pensa, o Golias me deu um pau. Apanhei. Fui. Apanhei, cheguei roxo em casa. Só não apanhei mais porque eu não falei pro meu pai, senão eu tinha levado 2 surras no mesmo dia. Ó, pense o que é desobediência e o que é o cara se achar, né? Se eu tivesse conhecido Deus naquela época e tivesse conhecido a história de Davi e Golias, eu não tinha feito isso. Tinha perguntado pra Deus primeiro. Mas depois ficamos amigos, até hoje. Ficamos amigos depois, irmão. Mas pra você ver, ó, a desobediência, o tal da pessoa se achar, o que acontece na vida da pessoa? Só leva invertida, como dizem, né? Só leva umas invertidas aí. Mas quando a gente tá com Cristo e segue o que Ele fala,
Aí sim, a gente vai ter sabedoria para esperar e ver o perigo aí, né, irmão? Para não se achar que é tanto e não levar umas invertidas na vida, né? Né? Por isso que tem que estar sempre na presença de Deus, esperando nele. Pra ele fazer as coisas por nós, né, irmãos? E ele faz. Amém? Que Deus venha abençoando a vida de vocês aí que se encontrarem, irmão. Por isso que a gente tem entendimento na palavra de Deus, sabe? Pra gente aprender cada vez mais. Não é? Porque com Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Se você começar a aprender e buscar de Deus, Ele vai te fortalecer, irmãos. Ele vai te dar entendimento. Aí você vai entender o que é para Deus trabalhar em sua vida. Mas enquanto você ficar com essa dúvida no seu coração, né? De não querer acreditar em Deus. E pior, não procurar saber por conta própria, né? Porque tem a Bíblia para você pesquisar, tem internet. Mas você procurar a fonte certa, irmãos, da vida de Cristo. Não aquelas coisas supostas lá que as pessoas... Hoje em dia tem muita coisa querendo pegar, botar na cabeça das pessoas que Cristo não existiu, que Cristo era isso, Cristo... Aí vai da cabeça, por isso que Cristo falou que tem um livre-arbítrio, você crê ou não. Você acredita se quiser ou não, né? Eu, sinceramente, acredito que é um testemunho, porque ele mudou a minha vida. Assim como ele mudou minha vida, o que é bom pra mim, eu quero transmitir pra você. De repente você conhece esse Cristo e ele transforma a sua vida. É uma coisa boa, a gente tem que falar. É igual remédio. Se você conhece algum remédio, você não vai falar pra pessoa. Pô, chega lá, vai no médico, o médico fala um remedinho pra te sarar. E Cristo é o remédio. Muitas vezes pra mim é. E vai ser sempre, irmão. Por isso que eu falo pra você, essa vida da gente, desde quando a gente nasce, a gente já ouve falar desse Cristo, né? Meus avós falavam de Cristo, viveram Cristo também. Meu pai, minha mãe falava de Cristo e tinha respeito, irmão. Tinha aquele temor, né? E hoje não é diferente não, irmão. Quando você começa a ter convivência com Cristo, você começa a pegar temor de Cristo. Temor de Deus, sabe? Temor daquilo que você pode fazer de errado, sabe? Temor de se afastar de Deus e Deus se afastar de você. Não é temor de Deus que Deus vai fazer isso, fazer aquilo. O temor é de Deus se afastar de você e deixar você caminhar por conta própria. Sabe? Você tem que pensar que tá podendo e não tá podendo nada. Né? Que Deus venha abençoando a vida de vocês, irmãos. De cada pessoa que tá aí conectada, que tá compartilhando aí. Amém? Como é que é bom, né? Falar de Deus. Que Deus venha abençoando grandissimamente a vida de cada pessoa. E confie no Senhor de todo o teu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Viu só, irmãos? Não seja sábio pelo seu próprio tempo. Cara, eu faço e aconteço. Evite o mal, irmãos. Se você vê com alguma coisa que você vai fazer, vai prejudicar alguém, não faça. Não pense em si próprio. Não seja egoísta. Hoje em dia, tá muita gente assim, todo mundo egoísta, né? Só pensa em si próprio, né? Não pensa no seu próximo. O amor se esfriando, individualismo. Né? E que Deus venha abençoando grandissimamente, que possamos ficar todos assim, esperando em Cristo. E Cristo vai fazer a diferença na nossa vida. Confie no Senhor e tudo mais Ele o fará. Né? Quando a gente está em Cristo, nova criatura é. E Deus vai fazer a diferença na vida da gente, irmãos. Né? Quando a gente crê nele. Enche-me, Deus, enche-me. Há outro conselho bom aqui, irmãos. Quando Deus fala, esse aí é pros fofoqueiros de plantão. Fofoqueiro, as linguarudas, os linguarudos aí. Ó, que diz aqui em Provérbios, ó. Provérbios 13, versículo 3.
Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Viu só? Mas quem fala demais acaba se arruinando. Quem fala demais acaba se arruinando. Então guarda sua boca. Porque quando a pessoa fala demais, né? O que acontece? Quando é fofoca, acaba com a vida das pessoas e consequentemente a sua própria. É, né? Porque fala demais. Ou quando você tá nervoso, irmão, tá numa ira, o que acontece? Você acaba falando coisa que não deve, né? Fala mas quando Deus fala, guarda a tua boca, guarda. Quando você ficar nervoso, guarda a tua ira. Sabe? Igual eu lembro quando eu era criança, eu era meio bocudinho. aí a mãe chegava pra dar umas lições, né, umas, que eu aprontava. Aí eu ficava bravo com ela, rapaz. De ficar quieto, né? Aqui, ó. Não segui os exemplos aqui. Já levava uns tapão pro meio da cara, mano. Aquele tempo era cruel. Ou quem é daquela época lá sabe, os tratamentos não era igual agora, não, gente. Falava algum já voava o tapão pro meio da cara. E tinha que sair correndo. Não. E o chinelado voava. Aí guarda a tua boca, vai falar demais. Fala, né? Porque ficou quieto. A mãe mandou ficar quieto, não ficava. Aí levava. Aí me arruinava tudo. Ficava tudo roxo. Criança é terrível, né? Então, irmão, a gente tem que aprender a guardar a boca da gente. Na hora do nervoso, ficar quieto. Tem uma coisa que o pessoal fala, contar até 10, né? Não sei se funciona, mas eu acho que agora funciona porque eu tô mais velho, já tô mais calmo também, sabe? Mas você que tem esse problema de ser muito explosivo, conta até 10, faz o teste você mesmo em tua mente, ninguém vai ver mesmo, ninguém vai. É você, irmão. De repente a gente é explosivo, né? Tá lá batendo boca lá, o vídeo fica quieto, porque bater boca nunca prestou. Quando você tá no nervoso, na raiva, não é bom a gente ficar discutindo, sabe? Quando você vê que você vai estourar, conta até 10, se segura, conta até 10, você vai ver, calma. Aí você começa a oxigenar o cérebro, aí você vê que o problema não é bem assim. É mais embaixo, porque quando você tá no atrito, a pessoa que você tá discutindo tá nervosa, você tá nervoso e nenhum dos dois tá com a razão. Aí quando vocês estão calmos, entra no bom senso. Né? Igual esposa e marido quando tá nervoso. É aquela discussão, né? Não adianta nada. Né? Só um ficou ofendendo o outro ali e depois não adianta nada. Aí quando você fica calmo, os dois entram no consenso. Bom, a mulher fica calma, você fica calmo. Acabou a briga. Né? Guarda a tua boca. Fofoqueiro também. Fofoqueiro, linguarudo. Os linguarudos tem aquela piada que os pessoal falam, né? Uma vez foi no enterro lá, chegou lá no enterro da irmã lá, olha a irmã, hein? Na casa dela lá, e tinha 2 caixão. Falou, vai, mas não foi a irmã que morreu? Foi a irmã, só que aquela ali é pra língua dela, tão comprida que é. A linguaruda. Ó, irmão, os caras contam cada uma também, né? Só Deus na causa, irmão. Mas pra você ver, né? A gente tem que cuidar muito do que da língua da gente, da boca da gente. E aí Deus fala, né? Se a gente não cuidar da boca, porque a gente tem que cuidar com aquilo que fala. Porque você pode amaldiçoar você e pode abençoar. Porque na mesma boca não pode sair nem bênção e maldição. Ou né? Não pode sair água amarga e água doce tendo da mesma fonte. Tem que ser coisas boas. Olha como é que o ensinamento da Bíblia é poderoso, né, irmão? Como que a gente aprende, né? Num pequeno versículo, a gente se torna uma aula inteira. Deus é bom, né? E que Deus venha abençoando a vida de vocês, onde vocês se encontrarem, amém? Que possamos estar todos conectados, falando de Deus sempre, levando a palavra abençoada para a vida das pessoas. E que Deus venha abençoando a vida de vocês, hein? Onde vocês se encontrarem. Essa é a segunda hora que eu tô fazendo, sabe, esse vídeo. E que
Tomara a Deus que alcance com essa gente, que essas palavras venham de encontro ao coração das pessoas que estão necessitando da palavra de Deus, para serem transformadas, para conhecerem esse Deus e ter experiência, deixar esse Deus viver, entrar na sua vida, sabe? Você conhecer como é o trabalhar desse Deus, saber quem que é Deus, saber quem é Cristo, saber como é que era a vida dos discípulos e seguir os exemplos bons que tem na Bíblia, e tem uns exemplos também maus dos profetas lá também, que desobedeceram, tanto os profetas como os discípulos. Também tem uns discípulos também que desobedeceu, e as consequências dos atos deles, que eles desobedeciam, né? Com a raiva que eles tinham também, que eles eram igual nós, né, irmãos? Só com épocas diferentes, mas com os mesmos gênios, porque ser humano tem os mesmos sentimentos, né? Pode passar raiva, ira, passa tudo, fome, dor, sentia as mesmas coisas, ninguém era super-homem, né? Passamos pelas mesmas atitudes, igual Cristo passou pelas mesmas coisas, mesmo sendo o santo rei dos reis, né? Veio passar por tudo que nós passamos, que nós sentimos. Que bênção, né? Esse Deus é bom, né? E por ele a gente pode ter salvação, chegar a Cristo, chegar aos céus, porque o céu não era para nós, né? Mas através de Cristo, Filho de Deus, se tornou. Oh, bênção, né? Oh, glória. E que Deus venha abençoando a vida de vocês, irmãos. Cada pessoa que está aí conectada. Amém? É assim que possamos falar mais de Deus. Né? Que Deus venha abençoando grandissimamente a todos que vão entrando, que vão ver esse vídeo aí, que vão compartilhar. E que possamos ficar tudo na paz do Senhor. Né? Que Deus venha abençoando grandissimamente. Amém? Deus é maravilhoso, irmãos. Guarda a tua boca, guarda a sua vida. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Olha que bonito, hein? Ó. Guarda a sua boca, irmão. Quando Deus fala assim, né? Quando a gente fala coisas boas. Sabe, até um comentário, se for comentar, comente coisas boas. É a mesma coisa, ao mesmo tempo que você vai gastar falando uma coisa ruim, ao mesmo tempo que você vai gastar falando uma coisa ruim, então fale coisa boa. É ao mesmo tempo que você vai perder, sabe? Só que vai perder frutificando, não destruindo. Se você não concorda com uma coisa, guarde pra você, irmãos. Não tente destruir aquela pessoa só porque você não concorda. Eu mesmo não concordo com muita coisa, mas eu vou ficar agora destruindo a pessoa só porque ela concorda com aquilo. Eu me ponho naquele lugar da pessoa, sabe? Eu tenho meu entendimento, que eu ainda procuro ler a Bíblia. Eu não sou totalmente entendido, mano. Tem que aprender muito, muito mesmo. Não sou totalmente, como é que fala? Sábio em tudo, conhecedor de tudo, ou o cara que conhece a palavra inteira, ou bambambam. Eu não entendo tudo, irmão, estou aprendendo, graças a Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Que Deus venha abençoando a vida de vocês, irmãos. E é bom cada dia mais a gente ler a Bíblia, que a Bíblia, ela faz nós ter conhecimento do dia a dia e do que é necessário para a vida da gente, né? Para nos alimentar, para ajudar. Às vezes a gente está com dificuldades. Se você ler a Bíblia e pedir para Deus, Ele vai e faz, né? Que Deus venha abençoando a vida de cada pessoa, irmão. Que Deus é fiel em tudo que Ele faz e tudo que Ele vai fazer, né? É tão bom, né, quando a gente sente a presença de Deus, e quando a gente deixa Deus trabalhar na vida, quando a gente não tem dúvida que Deus pode fazer alguma coisa na vida da gente, sabe? E quando a gente tem certeza que Deus vai fazer, uma experiência própria, quando a gente tem fé. Uma vez na minha vida, assim, foi o tempo que eu fui tirar a carta, irmão, pra você ver. Pra muita gente é uma bobeira,
Mas por isso que eu falo que você tem que ter uma intimidade com Deus, porque para mim naquela época era uma coisa que eu estava necessitando. Por quê? Eu necessitava de um carro para fazer umas correrias pessoais, né? E trabalho também. Só que eu tinha pouca grana, sabe? E aquele tempo lá eu tava na fé. E eu orei para Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso desse carro, né? Eu preciso tirar a carta. Eu não era mais novinho não, irmão. Eu já tinha uns 35 anos já. E eu fui, né, naquela fé, irmão. Só com o dinheiro. Se eu reprovasse, eu podia parar, porque eu não tinha mais como pagar. E eu fui naquela fé, eu orei para Deus assim, pedir, sabe? E eu senti no coração aquela paz, aquela alegria, aquela vontade de fazer, sabe? Sabe aquela certeza? Peguei e fui e fiz, irmão. Mas passei na teórica, passei de boa, irmão. Passei de primeira. Aí na prática eu já capenguei mais um pouco mesmo. Pensei que ia até reprovar. Que eu pegava no volante, o instrutor já tá tudo errado, filho. Tá errado. E eu já nervoso, irmão. Nervoso. Mas não vou conseguir tirar. Já tava a ponto de desistir, irmão. E eu orava pra Deus e Deus me confortava. E o dia do teste no Detran, eu tomei umas 4 copinhos de chá de foi hortelã, não, é de hortelã, acho que é hortelã que acalma, né? Eu acho que foi de hortelã. Aí foi mais calmo, e orando pra Deus, pedindo, e aquela paz. Então eu cheguei, fiz a baliza lá, fiz o processo, tudo. Aí cheguei lá, né? Aí teve uma hora que eu errei. Aí lá vem o instrutor conversar lá com a pessoa, falei, já fiquei triste, agora reprovei. Pronto, acabou meu. Agora não tiro mais carta. Acabou, agora só com 60 anos. Agora é na idade coitona. Aí chegou o cara, né? Falei. Aí falou, passou a menina que tava, passou. Aí o outro passou. Aí chegou a minha vez. Ah, você passou também. Eita, agora penso no alívio. Mas Deus, ele é bom, irmão. Por isso que eu falo. Cada um tem que ter suas próprias experiências com Deus para entender o que ele faz, o processo dele na vida da gente. Quando a gente tem conhecimento dele e deixa ele trabalhar na vida da gente, irmão, a gente se torna outra pessoa. Sabe, a gente se transforma, a gente vai levantar almas, a gente vai levantar o caído, a gente vai sarar o doente, a gente vai trazer luz onde há escuridão, a gente vai trazer paz onde há guerra, sabe? A gente vai trazer união, sabe? Vai levantar as pessoas, vai o coração quebrantado, vai se quebrantar o coração de pedra, sabe aquele coração peludo? Vai ser quebrado, vai ser quebrantado. E Deus vai levantar as pessoas, famílias, né? E cada pessoa vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus na vida dela. E vai ser transformada, irmãos. Que a gente possamos ser instrumentos usados por Deus para levantar as pessoas, irmãos. Não para destruir, levantar. Né? Use a sua boca, irmão, para dizer uma coisa boa, levantar as pessoas, né? Trazer dignidade para a vida das pessoas. Se a pessoa está sofrendo, seja aquele alívio, seja o remédio que ela precisa naquele momento. Se a pessoa está com dor, vai lá, conforte ela, né? Que possamos ficar todos na presença do Senhor. E até uma próxima aí, se Deus tocar, nós fazemos mais. Deus venha abençoar a vida de vocês. Muito obrigado pelo acompanhamento aí. Que Deus abençoe. Amém? E até uma próxima. Deus assim nos permitir.